Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa do nosso podcast especial Saúde em Suas Mãos. Vamos falar de legado, de ciência, de compromisso, de saúde, de excelência e da maior instituição que a gente tem orgulho de ser pernambucana. Vamos falar aí de uns 170 anos de uma história de excelência, de promover saúde, de salvar vidas. Quem hoje não pode celebrar essa instituição fantástica, maravilhosa e orgulho de nós pernambucanos e brasileiros, que é o Real Hospital Português. E nós temos agora, hoje, a honra e o privilégio de compartilhar um pouco dessa trajetória, dessa instituição tão importante para o Brasil. Estamos aqui com meu colega, também médico, Pedro Cazé, está à frente, um dos diretores aqui dessa instituição, com essa missão gigantesca, esse desafio gigante, e que já quero aqui agradecer, Pedro, a sua presença, a sua disponibilidade, de abrir um tempo aí nessa agenda dificílima, mas já agradecer e muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Satisfação grande, Atelvina. Só de ouvir as suas palavras no início da fala, já dá um tom da importância, da gente aproveitar o canal e aproveitar o seu público para a gente partilhar um pouco desse sentimento de 170 anos do Real Hospital Português. É muito importante, Assim, você que é colega médico, filho de um colega que era ortopedista, de Garanhuns, eu tenho uma história com Garanhuns, então aqui tem muitas histórias aqui. Exatamente. E o português está fazendo parte desse contexto, Para mim, é tão emocionante falar dessa instituição, mas para mim, de uma forma até, eu quero pedir para falar de uma forma até pessoal. Meu pai fez uma cirurgia cardíaca aqui. Também, na época, também, porque então, o meu também fez. Tá vendo? Isso, então, isso assim, é uma feliz coincidência. Marca vidas e conecta pessoas. Meu pai era oftalmologista, e estava com as dores no peito, resistindo um pouco para ir para médico, O médico é meio, negligente, digamos assim. E aí ele foi indicado, por um colega, cardiologista clínico, de ele fazer a cirurgia cardíaca, na época, ponto safena. E ele, não, vamos para São Paulo. Ele disse, não vou para São Paulo, eu vou fazer aqui, em Pernambuco. E graças a Deus foi um sucesso, Na época era Mauro Arruda que estava à frente da cirurgia. Isso. Então, assim, foi tão impactante para mim, na época eu era adolescente, eu estou muito ligada a meu pai. E naquele momento eu disse, eu vou fazer medicina e eu vou fazer cardiologia. Veja o impacto que isso teve na minha vida. Que coincidência a sua história. E aí, assim, eu fiz medicina, claro, mas não fui para cardiologia, eu fui para ortopedia, Mas, Pedro, dando continuidade aqui a esse legado tão fantástico que é o Real Hospital Português, Isso. Eu queria que você contextualizasse um pouco mais aí nesses 170 anos, a importância que essa instituição tem para Pernambuco, para Recife, para o Nordeste e para o Brasil. Isso. Olha, antes de começar a contextualizar, eu não posso deixar de complementar a feliz coincidência. Meu pai era médico também, que você teve a oportunidade de conviver, e ele também fez uma cirurgia cardíaca aqui nesse hospital. Isso foi no ano de 2000, era meu último ano de faculdade, e precisava fazer uma cirurgia de ponto safena, e eu era estagiário aqui do setor, na época voluntário da URCT, da Unidade de Recuperação da Cirurgia Torácica, e lá escolhi o cardiologista clínico que passou a cuidar dele, e na época, quando decidiu-se pela cirurgia, acabou fazendo a cirurgia aqui também, pelo SUS, no Hospital Português, foi bem sucedido na cirurgia. Infelizmente era uma doença mais grave, mais avançada, ele veio a falecer alguns anos depois, mas ali eu tenho certeza que, mais uma vez, pela coincidência da tua fala, ajudou muito a me decidir também em ser cardiologista. Sim. Porque eu já era estagiário aqui, estava na faculdade ainda, imaginando que especialidade iria seguir, e ter a oportunidade de estagiar num hospital, que na época já era um expoente, já tinha um posicionamento, ter meu pai tratado pelo SUS, dentro dessa instituição, e ter sido submetido a um tratamento como qualquer outro paciente de convênio poderia ter sido submetido. E a esse viés apaixonante que a cardiologia já tem, eu acho que aquilo ali foi o empurrão derradeiro que eu precisava para decidir ser cardiologista. A última, exatamente, exatamente. Mas eu era mais jovem, a cirurgia do meu pai foi em 1985. Perfeito. Aí realmente
a cardiologia estava pegando o seu grande primeiro impulso aqui, com o professor Mauro Arruda aqui, iniciando de forma pioneira a cirurgia cardíaca. Uma referência muito forte. Uma referência muito forte. Mas, Etelvina, fazendo uma ligação dessa feliz coincidência que a gente partilha na nossa história, falar do Hospital Português é sempre um motivo de uma alegria muito grande, porque a gente que tem a capacidade de observar a importância de uma instituição como essa, seja do aspecto de um profissional médico, seja como acompanhante de um paciente, ou seja como paciente, são 3 visões diferentes, mas que levam à mesma percepção de impacto e de grandeza, né? Uma instituição secular, uma instituição que desde o seu primeiro propósito de fundação é uma instituição filantrópica, é uma instituição que conseguiu combinar, na minha opinião, na minha humilde opinião, de forma muito particular, o pioneirismo na saúde da nossa região, mas sem esquecer o atendimento ao paciente mais necessitado. Então, uma instituição filantrópica que conservou na sua característica ter sempre o pioneirismo de estar elevando o nível de incorporação tecnológica na saúde, mas sempre mantendo o paciente mais carente dentro dessa incorporação tecnológica. Essa foi uma das características que sempre me marcou muito nessa instituição. E hoje, depois de 25 anos trabalhando aqui dentro, foi meu primeiro emprego, e hoje, há 3 anos, consegui exercer um cargo de diretor médico na instituição. Eu considero que é uma felicidade maior ainda chegar nesses 170 anos, continuando percebendo que ainda é um valor da instituição se posicionar como uma instituição pioneira, como uma instituição que realmente carrega no seu DNA essa capacidade de puxar o desenvolvimento dessa profissão e da assistência à saúde de uma forma em geral, mas continua mantendo o paciente SUS, mantendo o paciente carente dentro do foco do seu atendimento. Então esse é um dos maiores motivos de orgulho que a gente pode ter como um funcionário de carreira que trabalha dentro de uma instituição dessa há tanto tempo. Essa contribuição, né, com o próximo, né? Esse é o mais importante, né? Com certeza, exatamente. Esse legado que o hospital mantém, né? E dentro desses 170 anos, né, uma trajetória longa, né, dos 170 anos, é uma história, uma trajetória enorme, né? E se manter nisso. Como você vê assim, os principais desafios para se manter uma instituição desse porte? Acho que a gente vive hoje condições mercadológicas muito particulares. Tanto ser um hospital de grande porte, dentro de um ecossistema de saúde, que com os aspectos regulatórios e os aspectos financeiros e econômicos que existem dentro do nosso país, tanto quanto se posicionar dentro de um mercado com as características da cidade do Recife, que teve essas características mercadológicas profundamente alteradas nas últimas décadas, com a chegada de grandes redes, com o fenômeno de verticalização, com o crescimento, né, da disputa pelas vidas da saúde suplementar, tornaram esse contexto, esse ambiente extremamente desafiador. Manter essas características de pioneirismo, de incorporação tecnológica, de filantropia, nesse cenário tem sido um dos grandes desafios do Hospital Português. Mas a gente acredita sempre que, além do fato do mercado ser ainda um mercado em que há, né, clientes possíveis, mas a gente acredita que principalmente se voltar para o foco de continuar entregando uma assistência de excelência, em que não se concorre com um outro hospital, mas se concorre pelo subconsciente de cada paciente que, quando precisa de assistência de excelência, necessariamente precisa lembrar do Hospital Português. Ele tem que ser essa referência. Exatamente, é isso. É o ponto principal, esse é o ponto. Né? Esse é o foco que diariamente a gente procura não se desviar dele. Porque a gente acredita que mesmo num cenário de mais desafio, como eu expliquei o contexto econômico, financeiro da saúde suplementar, né? Pandemia, o país em si, né? O financiamento da saúde, o regulatório do nosso país, que tem sempre todas as dificuldades, mas todos esses ingredientes, nenhum deles pode desviar o foco de que essa instituição se manter sempre na vanguarda, sempre preservando o propósito de entregar uma saúde de excelência, de qualidade,
com uma incorporação tecnológica adequada e também um aspecto muito importante. Além de estar no subconsciente de qualquer paciente que procura uma assistência de excelência, também está no subconsciente de nós médicos, que devemos sempre lembrar que quando queremos referenciar o nosso paciente a um serviço de excelência, precisamos lembrar do Hospital Português. Sim, né? Essa equipe, né, que está por trás, né, dos bastidores. Né? Exatamente. Todo mundo, né, todas as etapas de contribuição de seres humanos para manter a instituição dessa forma. Né? Então, realmente, né, desafiador, né? Vários diretores agora temos, né, já nessa equipe, né, para justamente fortalecer essas estratégias, né, de como manter esse padrão de excelência, né, extremamente desafiador, né? No Brasil nem se fala, né? Questão financeira, estabilidades, pandemia. Isso. Eu costumo dizer que tudo que nos trouxe até aqui é absolutamente importante e necessário para a nossa história. A gente tem nos últimos 30 anos o legado de Sr. Alberto Ferreira da Costa aqui nesse hospital, dos quais 25 anos eu pude testemunhar. É absolutamente indiscutível a importância da figura dele liderando a comunidade portuguesa e todos os envolvidos na equipe dele ao longo desses 30 anos, a contribuição que cada um deu para tornar esse hospital o que ele se tornou. O que nós estamos falando hoje, quando você fala da necessidade de adaptação ao mercado, é que a gente precisa cada vez mais profissionalizar a gestão. Né? A gestão da instituição ela é desafiada continuamente a se adaptar a essa linguagem de mercado, ao entendimento de quais as necessidades a operadora, a fonte pagadora, ela tem. E para isso, para que a gente amplie essa nossa compreensão, nós precisamos humildemente reconhecer que nós não sabemos tudo. Sim. O que nos trouxe até aqui é muito importante, mas o que temos a aprender e incorporar na nossa prática de gestão do hospital no dia a dia é tão importante quanto tudo que já vivemos. Então, por isso, essa necessidade. Já tivemos épocas em que o hospital foi gerido por um único diretor. Passamos para a época em que tínhamos 2 diretores. Hoje somos vários diretores, 8, 9 diretores sobre a condução de um diretor-chefe. Né? E esse modelo, principalmente para mim, que sempre vivi a realidade do dia a dia da instituição com o modelo anterior e esse modelo agora, eu tenho claramente essa consciência de que ambos não se excluem, são absolutamente complementares. Mas justamente que existe uma adaptação, né? Sim. Tudo tem um tempo, exatamente. Né? Tudo tem um momento, financeiramente falando, de país, né? Estamos num momento muito desafiador do ponto de vista de medicina, né? É verdade. Várias faculdades de medicina, isso mudou muito, né? Na época nós tínhamos 2 universidades. Só concorremos por 2 locais, né? Como é que vai ficar tudo isso, manter esse padrão? Inteligência artificial, né? Tem tantas nuances, né? E pontos extremamente importantes. E dizer, cirurgia robótica, etc. Né? Então tem toda uma tecnologia, né, no mundo, mas ao mesmo tempo tem que manter a tradição e a excelência do humano. Exatamente. Você falou algumas coisas aí que para mim eles são verdadeiros pilares do como nós vamos continuar conduzindo o hospital. Como ele se sustentará nesse ambiente tão desafiador. Um dos pontos, sem dúvida, é o ensino. Né? O ensino se encontra no DNA dessa instituição há muito tempo atrás. Né? Eu me lembro muito bem quando essa instituição começou a se projetar como um centro de referência da cardiologia, por exemplo, e a ligação dos grandes baluartes da cardiologia aqui com o professor Mauro Arruda, com o professor Carlos Moraes, e a ligação com o ambiente universitário, eu vivi isso na minha prática, no dia a dia. Então eu não posso só dizer que o Hospital Português está respirando ensino há 10, 15 anos atrás. Ele respira isso há muito mais tempo. Né? Se você percorrer o nosso corpo clínico e você perceber quantas especialidades foram lideradas e ainda são lideradas aqui dentro por professores catedráticos das nossas mais antigas faculdades. Isso já era a semente do ensino sendo plantada aqui dentro. Só que hoje, o desafio que nós precisamos nos inserir é exatamente também a profissionalização do ensino. Ele não pode ser mais um ensino simplesmente amador ou um ensino simplesmente romântico, em que o estudante de medicina vem até esse hospital, ou o estudante de outra especialidade ou de outra área assistencial, ele vem aqui e observa um aprendizado.
nós já temos capital suficiente para sistematizar a passagem desse conhecimento para essas gerações que estão vindo. Então, como escopo, inclusive, da minha diretoria, que apesar de ser diretoria de relacionamento médico, eu também cuido do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, há uma clara necessidade de fortalecer e desenvolver profissionalizando o nosso ensino. Nós temos já vários movimentos estruturantes. Nos últimos 15 anos temos a residência médica, que é um movimento absolutamente fortalecedor desse ensino. A gente tem a nossa escola técnica, que já está completando 6 anos, que também já tem vários profissionais de nível técnico formados de forma extremamente qualificada e já trabalhando dentro da instituição. Quer dizer, a gente olhando para a vertente do ensino, né, para fortalecer a formação, né, da mão de obra, que é uma das formas de se posicionar diante da necessidade de continuar entregando assistência de qualidade. Eu só entrego assistência de qualidade não é só com tecnologia, não é só com inteligência artificial. Eu preciso de corpo clínico e assistencial muito bem qualificado. Então não tem como, é impossível, absolutamente impossível, nós nos desvincularmos da missão de ensinar. Só que agora a gente precisa ensinar de uma forma profissional, qualificada, seguindo o regulatório, e isso tudo faz com que as possibilidades que se abrem, faculdade, pós-graduação, fortalecimento do ensino técnico, são várias vertentes que vão continuar estruturando o ensino para ajudar o RHP na sua missão. Com profissionais e esses profissionais com a própria instituição, né? Uma coisa vai estar contribuindo com a outra, né? Uma você troca, cria, né, um ciclo virtuoso muito grande, né? Para o próprio corpo clínico que exerce sua atividade assistencial aqui dentro da instituição, ter cada vez mais o ensino e a própria pesquisa estruturados aqui dentro, também é uma forma de fixá-lo. Também é uma forma de retê-lo, de fazer com que cada vez mais ele consiga complementar, a depender do interesse pessoal de cada um, que você sabe muito bem, somos colegas médicos, nem todos os médicos são pesquisadores natos, nem todos são professores natos, mas na medida em que você tem esse profissional que tem esse desejo de desenvolver essas outras vertentes dentro da instituição, e a instituição proporciona as ferramentas necessárias, a gente está criando um ambiente adequado para reter esse corpo clínico. E, Pedro, em relação agora a esse momento tão especial, né, dos 170 anos, eu queria saber quais são as perspectivas, né, quais são as estratégias, inclusive as novidades, né, que teremos acho que agora, essa semana, nesse momento, já vão ser divulgados. Né? Exatamente. Uma grande novidade daqui do Hospital Português. São tantas coisas boas que às vezes é até difícil a gente elencar em uma só. O hospital, nos últimos 3 anos, ele passou por essa qualificação e essa profissionalização da gestão, no sentido de nos adaptar e gerar o resultado financeiro necessário para continuar grandes níveis de investimento. Esses investimentos vão acontecer a nível da divulgação da nossa linha de atendimento premium, né, que também foi um conceito que o mercado trouxe para Recife e que nós precisávamos nos posicionar. Então teremos a inauguração oficial, que já está em serviço de soft opening, da nossa linha premium. Isso é uma novidade muito importante para um determinado segmento de público, quer seja médico, quer seja de paciente. A gente tem, no ano de 25, a conclusão de 2 atividades que são absolutamente fundamentais para o posicionamento da instituição, que são a finalização do nosso plano diretor de obras para os próximos 10 anos, onde a gente vai realmente fazer uma grande revisitação de toda a estrutura física do RHP. Seus 250 consultórios, suas quase 30 salas de cirurgia, seus quase 800 leitos, essa cidade chamada Hospital Português, também precisa reconhecer que teve um crescimento não perfeitamente planejado e agora precisa de uma grande revisitação, reestruturação, construção de mais alguns prédios que vão dar ordem e necessidade a lacunas que foram deixadas pelos outros prédios, os que nós já temos, mas principalmente estar alinhado o plano diretor de obras com o também muito importante que fizemos esse ano, que foi o nosso planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Sim. Então, a junção dessas 2 ferramentas, plano diretor de obras, planejamento estratégico dos próximos 10 anos, à luz de uma gestão profissionalizada que foi implantada nos últimos anos aqui,
é quase que uma consequência natural que não só agora, mas nos próximos 12 meses, porque a proposta é comemorarmos os 170 anos pelos próximos 12 meses. Agosto de 2026 estaremos celebrando. Exatamente, a gente vai ter... merece essa celebração, merece, né? 170 merece. anos, né? De uma exatamente. Já é desafiador. E a gente vai ter... essa excelência, né? Isso, e a gente vai ter ao longo desses 12 meses vários comunicados importantes a respeito de investimentos que vamos ter exatamente para seguir no posicionamento do Hospital Português. Temos a questão dessa revisitação do plano diretor de obras, temos a unidade de Boa Viagem que será requalificada, temos os projetos de expansão da instituição para outros mercados, temos a questão da requalificação de alguns serviços específicos dentro da instituição, por exemplo, a cardiologia da nossa instituição tão histórica, tão forte, né? Está passando por um processo de reestruturação, de unificação. Então, tudo isso é produto de um planejamento estratégico e vai estar respaldado num plano diretor de obras, onde a gente vai ter realmente a entrega de várias questões, tanto de infraestrutura quanto de processos que vão dar suporte para a evolução disso tudo. Como toda grande empresa, né, precisa realmente, né, de ter profissionais, né, como você diz, a gente não sabe tudo, então quando você coloca profissionais para contribuírem mais ainda, né, e esse planejamento também super importante, né, você projetar daqui a 10 anos, né. Exatamente. Então isso tudo vai montando, e organizando melhor ainda o que já é excelente, né, para se manter excelente. Para se manter excelente, né? Porque a excelência, ele na realidade não é uma questão de ser, é estar. A gente precisa estar se posicionando dentro da excelência o tempo todo. Precisamos estar sempre posicionados naquele ponto em que é excelência, porque ela é absolutamente dinâmica. O que era excelente há 5 anos, hoje pode não ser mais. E estamos num mundo tão acelerado, né? Assim, o ritmo das coisas, né, tão extremamente acelerado. Exatamente. Então, se manter atualizado, né, adequadamente para todo esse contexto, né, desses novos conceitos, né, de tudo. São tantas mudanças, né? Isso. Mas nesse contexto, Pedro, eu acho que o mais importante também é a gente, inclusive esse podcast, eu acho que é muito importante, que a gente precisa valorizar mais, né? O Hospital Português é de Pernambuco, é nosso, é do Nordeste, né? E a gente entender que as pessoas, como meu pai fez a escolha, né, há tantos anos atrás, de não ir para São Paulo, né? Isso. Então a gente precisa mudar muito esse conceito, né? Exato. Pernambuco é o segundo centro hospitalar do país. Por que você precisa ir para São Paulo? Isso. Não há necessidade. Exatamente. Né? É uma questão tão simples, né? A gente precisa, acho que, valorizar mais tudo que nós temos em Pernambuco. Nós não precisamos ir para São Paulo. Né? Exatamente. Esse contexto, né, do Nordeste, né? Nordestino, né, a gente tem muito preconceito, sempre é mais desafiador. Isso. Mas quais são assim, as perspectivas e as novas estratégias para o Hospital Português, como essa excelência de estrutura que é, dinamizar mais isso e ganhar um pouco mais de espaço a nível Brasil? A gente tem uma consciência muito clara, até ouvindo aqui, esse ponto que você colocou da questão de projeção, de posicionamento. Ele é muito importante. E humildemente a gente também reconhece que precisa melhorar nisso, que a gente precisa se posicionar. Uhum. Nós temos, de fato, vários aspectos que não justificam um deslocamento para um eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, para obter um tratamento adequado de saúde. E a gente vê isso na prática, no dia a dia. Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente celebrou uma parceria com o Hospital Albert Einstein, sim, passando a fazer parte da oncologia, da rede de oncologia e hematologia do Albert Einstein. E quando nós submetemos, e isso não é simplesmente um selo, tá? Nós submetemos o nosso processo de assistência a um selo de qualidade, a uma régua extremamente rigorosa. E quando a gente percebe que após uma avaliação inicial de uma estrutura, sabidamente, de excelência como o Einstein, ele olha para o nosso processo e ele faz pequenos ajustes no nosso processo, a gente percebe que a gente está bem posicionado. A gente só precisa se projetar melhor. Sim. Então, o posicionamento dentro da região do país, Norte-Nordeste, como instituição de referência, não é simplesmente ter a consciência interna disso. A gente precisa
dar consciência também à sociedade. Então, a vinda, por exemplo, de um selo da Rede Einstein de hematologia e de oncologia, como a gente vai ter também, provavelmente, ao longo do final desse ano e do início do próximo ano, um selo como o American Heart Association vindo chancelar nossa cardiologia, são demonstrações claras de que o meu processo assistencial é um processo de qualidade, mas na hora em que ele faz o exercício de humildade, de reconhecer que ele pode se igualar a uma chancela, adquirir conhecimento, trocar experiências e se reposicionar, ele está, de certa forma, contribuindo para a disseminação dessa estratégia que é a projeção dentro de um conceito regional. Então, hoje, dentro dessa instituição, tendo praticamente todas as especialidades médicas ofertando tratamento, com o parque tecnológico que nós temos, com um corpo clínico de mais de 4 mil médicos cadastrados ativos dentro da instituição. Tudo isso faz com que nós tenhamos todas as ferramentas necessárias, desde que a gente se predisponha a reconhecer, a se nivelar com selos de qualidade internacional, como é a própria JCI, como eu dei o exemplo da Rede de Oncologia e Hematologia do Einstein, o exemplo do American Heart Association, tudo isso faz parte dessa estratégia de projeção, de posicionamento para a sociedade como um todo da grande região, que somos realmente uma instituição de excelência. Então, uma alegria, né? Uma honra, né? E não tem como a gente falar do Hospital Português se a gente se emocionar, se a gente se lembrar de Alberto, né? Eu sempre fui muito ligada ao SOS Mão, que é um hospital especializado em mão, e aí foi o seu Alberto, né, que me convidou para vir para essa instituição, e foi uma honra para mim. Ele era um dos embaixadores, né, do Instituto Help Your Hands. Então, assim, muita alegria, muita gratidão, né? Verdade. E esse legado fantástico, né? A vida do meu pai salva aqui, então temos muitas coisas a celebrar desses 170 anos, né? E quantas pessoas, né, que já têm histórias para compartilharem desse hospital, né? Então, Pedro, quero aqui agradecer, né, ter conseguido aí um tempinho na agenda para a gente falar, né, sobre essa instituição tão importante, né? Você também, né, que faz parte aí da UPE, fazemos parte esse contexto todo que é a saúde de Pernambuco, né? Exatamente. E parabéns aí por a sua brilhante atuação, né, como diretor dessa instituição. Não é uma coisa fácil, né? É um desafio. As pessoas, né, só veem os louros, né? Isso. Ninguém sabe o quanto é desafiador e os bastidores de tudo, né? Quantas coisas que a gente tem que abrir mão para dar conta de tanto compromisso. Isso. E essa dedicação, tudo tem preço, né, Pedro? Não tem é fácil, né? Tem sim. Então, gratidão aqui por nosso episódio e vamos celebrar aí, né? Exatamente. Muito esses 170 anos e que venham muito mais. E que venham muitos outros. Sem dúvida. Mantendo a excelência e o maior, né? Que é promover a saúde e o bem-estar ao próximo. Perfeito. Então, sejam todos aqui bem-vindos ao nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva e aguardo vocês no próximo episódio do Saúde em Suas Mãos.